Bom, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando de arquivos. Quando a gente fala de arquivos, já vem na cabeça da gente prateleira grandes, com muitas caixas, pastas, com muitos papéis, às vezes espalhados ou organizados. Enfim, quando nós falamos de arquivos, nós estamos falando de manutenção de documentos ou de como guardar e proteger documentos. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui. Pronto. Vou continuar aqui o compartilhamento para a gente. Gestão de arquivos. Quando a gente fala de gestão de arquivos, como eu estava falando anteriormente, já vem em nosso pensamento de pastas, espaço físico, lugar para poder armazenar documentos. Então nós vamos aprender um pouco sobre armazenar documentos de forma organizada. Vamos aprender quais são os documentos que devem ser guardados por mais tempo. Nós temos documentos que precisam ser guardados no mínimo 10 anos. Nós temos aí vários tipos de arquivos, né, de documentos. Boa noite ao pessoal que está chegando aí agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, professor. Tive problemas com meu celular, mas graças a Deus consegui consertar. Ótimo, que bom, Ana. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Vamos aqui iniciar novamente. Hoje nós vamos falar de arquivos. Alguém de vocês aí trabalha com arquivos? Arquivos somente não, eu trabalho, assim, toda hora você tem que guardar um documento, né, papel de funcionário, alguma coisa, algum registro, né, então acaba que tem arquivos de várias formas. Ótimo. Quando a gente fala de arquivos, a gente está falando de documentos que precisam ser guardados, organizados, e eles precisam estar à disposição da empresa, né, dos funcionários que ali trabalham. E o importante, né, é a organização desse arquivo. Quem pegou ali, por exemplo, a pessoa pegou uma pasta, né, a pasta está dentro de uma caixa. Então ele tira a caixa, tira a pasta e tira um documento. Então ele usa aquele documento, depois ele faz o que? Retorna aquele documento para aquela pasta, para aquela caixa e coloca no arquivo de forma organizada. Porque se alguém precisar daquele documento, ele sabe onde está aquele documento. Então é sempre muito importante, eu costumo dizer que documentos devem ser guardados, não devem ser jogados fora, devem ser guardados de forma organizada, porque quando você precisar desse documento, você vai saber onde ele vai estar, certo? Então, toda empresa que mantém a sua organização de arquivo, ela dificilmente ela quebra, dificilmente ela leva multa por falta de documentação, dificilmente ela vai perder um cliente por falta de um documento que aquele cliente solicitou e ela não conseguiu passar para aquele cliente aquela documentação que aquele determinado cliente exigiu da empresa. Então, essa organização ela é essencial para o crescimento da empresa.
Muitas empresas, seus gestores perdem muito tempo à procura, né, de documentos que são documentos importantíssimos para a empresa, documentos importantes para a tomada de decisão. E muitas vezes eles precisam de documentos e não encontram, perdem muito tempo, né, para encontrar esses documentos e em alguns casos não encontram. Então é muito importante manter o arquivo organizado, manter os documentos organizados. Bom, entrando aqui, gestão de arquivos. Um dos mais importantes pré-requisitos para o funcionamento eficiente dos processos administrativos de uma empresa é a sua organização interna, o que se relaciona diretamente com sua capacidade de arquivar documentos de forma inteligente. Por esse motivo, é fundamental que toda a estrutura organizacional do negócio seja previamente articulada, o que inclui a definição e o desenvolvimento de estratégias de arquivamento de alta performance. O grande problema é que esse contexto nem sempre é realidade, né, da maioria das partes aí das companhias, principalmente no Brasil. Então nós temos muitas empresas aí que não estão se organizando ou não estão enquadradas nesse quesito de organização de arquivos. E essas empresas têm uma tendência muito grande de fechar as portas. Então, porque perdem muito tempo procurando documentos, são multados frequentemente por falta de documento. Receita Federal muitas vezes vai até aquele mercado ou aquela loja e às vezes fazer algum tipo de fiscalização. Quando chega lá que pede a documentação, a empresa não consegue ali demonstrar ou provar, né, com os documentos que ela deveria ter, porque esses documentos, na maioria das vezes, eles perdem. Então, é muito difícil uma empresa sobreviver com um arquivo desorganizado ou por falta de um arquivo, né? Essa documentação, as pessoas, você chega no seu local de trabalho, tem 30 papéis em cima da mesa, cada um de um departamento diferente, cada um de um funcionário diferente, e você não sabe onde colocar esses papéis. Isso atrapalha a sua vida, você perde tempo, né, organizando esses papéis em cima de mesa. Então, a forma mais fácil de manter essa organização é no arquivo. Por que criar uma metodologia estruturada para arquivar documentos impulsiona o crescimento? Pode acreditar. A maturidade de gestão documental e, portanto, no fluxo de documentos ainda é um sonho distante para muitas empresas brasileiras. Uma pesquisa feita pela PwC mostra alguns dados que explicam direitinho as razões pelas quais arquivar documentos de forma inadequada gera altos prejuízos financeiros às organizações. Sabia, por exemplo, que os gestores das empresas normalmente perdem um mês do ano apenas procurando informações armazenadas em locais inadequados? Olha só que interessante. Interessante e ao mesmo tempo desgastante, né? O gestor procura um mês, ele passa procurando documentos que estão organizados de forma inadequada. Quanto custa um mês de serviço de um gestor? E esse gestor, ele trabalha para que a empresa cresça. E em um mês, no ano, ele passa procurando documentos que está armazenado de forma inadequada. Prejuízo para a empresa. Prejuízo. Então, se uma empresa ela quer crescer, ela precisa se manter organizada. Nós vamos aprender um pouco também sobre arquivos digitais ou plataformas digitais, onde são armazenados os documentos. E essas plataformas digitais, nesses arquivos digitais, eles vieram para melhorar as nossas vidas. Nós utilizamos na nossa vida pessoal os arquivos digitais, né? Nós temos aí o Google Foto,
nós temos, deixa só relembrar aqui, outro arquivo, outra plataforma digital que a gente usa muito é o Drive, né? Nós temos o Google Drive, que é onde a gente consegue também guardar aí vários documentos. Então, são plataformas que hoje você tem um limite, né, um espaço ali gratuito, e a partir do momento que você utiliza aquele espaço gratuito, você pode comprar mais espaço para você armazenar suas fotos, armazenar os seus documentos. E as empresas também estão, né, aderindo a esse tipo de arquivo, porque isso facilita muito para a empresa, para os gestores na tomada de decisão. Aqui nós temos uma parte ainda, né, dessa pesquisa que foi elaborada. Sabia também que ao menos 66% das informações guardadas pelas companhias são obsoletas, contribuindo tão somente para aumentar o caos nos arquivos corporativos. Ou seja, muitos papéis são armazenados desnecessariamente. Então isso acaba gerando, né, mais problemas nas questões aí de armazenamento de arquivos. Então, pessoal, voltar aqui, eu parei aqui para 66%, né, dessas informações são obsoletas, ou seja, informações que não deveriam ser guardadas. E o que dizer dos extravios? Entre 2 e 5% dos arquivos são perdidos ou alocados incorretamente todos os dias. E se esse percentual estiver em contrato crítico para a sua organização? Bom, 2 a 5% dos arquivos são extraviados. E se for um contrato de grande importância para a sua empresa? E se nesse contrato tem algumas cláusulas de importância para a sua empresa ou para a empresa terceirizada que contratou um serviço? Deixa eu aceitar. Bom, boa noite aí aos alunos que estão chegando agora. Nós estamos aí falando um pouco sobre gestão de arquivos. E nós estamos falando aqui de uma pesquisa que foi feita e alguns benefícios e prejuízos que as empresas têm por não fazer aí a adequada guarda, né, dos documentos. Ou seja, muitas empresas não se adequam, né, a essa Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Sim. Ok, então vamos aí dar continuidade. Na melhor das hipóteses, você ficará desprotegido judicialmente e pode ser impedido de cobrar do contratante a boa execução do serviço, dos serviços ajustados. Por exemplo, na pior pode ter que arcar, né, com indenizações em juízo pela acusação de fatos que não consegue comprovar no contrato que já... Deixa eu aceitar alguém aqui. Boa noite aí, os alunos que estão chegando agora. De vez em quando eu paro aqui, pessoal. Boa noite. De vez em quando eu paro a apresentação porque eu preciso aceitar alguém que está entrando, certo? Então, às vezes, se eu paro, é porque eu estou aceitando alguém. Ótimo, vamos aqui dar continuidade a esse assunto. Bom, pessoal, quando a gente fala que aqui na questão dos prejuízos, né, da empresa por conta de perca, por exemplo, de um contrato, eu tenho a minha empresa, aí eu faço um contrato com uma empresa terceirizada para poder fazer a prestação de serviço dentro da minha empresa. Digamos que eu contratei uma empresa que vai fazer as refeições dentro
da minha empresa, vai fazer as refeições para os meus funcionários. E dentro desse contrato existem cláusulas, né, de obrigações dessa empresa para com a minha empresa, e da mesma forma existem cláusulas, né, de obrigação da minha empresa para com essa empresa terceirizada. Se eu perco essa cópia desse contrato, né, há um extravio desse documento, se esse contrato estiver entre esses 2 a 5% dos arquivos aí que são extraviados da minha empresa, eu posso ter aí sérios prejuízos com essa empresa terceirizada. Porque quando você contrata uma empresa, existem várias cláusulas dentro de um contrato que aquela empresa que você contratou precisa cumprir. Agora, se eu não tenho esse contrato, como que eu vou obrigar essa empresa a cumprir, né, com esse contrato, já que eu perdi esse contrato? Então, isso vai gerar um prejuízo muito grande para a empresa, isso vai trazer um desgaste muito grande. Então, pessoal, é muito importante a gente estar atento. Se vocês trabalham nessa área de arquivos, né, com documentos, ou se vocês pretendem trabalhar nessas áreas, né, trabalhar com arquivos, tomem muito cuidado, observe, né, os documentos que você está arquivando, organize o arquivo. Se não for organizado o arquivo na empresa, organize você mesmo, né, distribui esse arquivo em caixas, documentos por datas, documentos diferenciados. Selecione esses documentos, contratos, notas fiscais, certificados. Separe cada um, né, no seu devido lugar, por data, e sempre muito bem organizado, porque se você precisar de um documento, você vai ter acesso com muita facilidade a esse documento. Gestão de documentos é ainda subestimada pelas empresas, especialmente porque os efeitos da sua ineficiência tendem a ser imperceptíveis a olho nu, ainda que silenciosamente sejam corrosivos, né, aos faturamento da organização. Quando a gente olha para essa questão dessa gestão de documentos, as empresas parece que não valorizam muito essa gestão de documentos, essa organização de documentos. Algumas empresas, algumas já valorizam demais da conta porque sabe o tamanho do risco que eles correm por não ter esse arquivo organizado. Já outras empresas mais assim desinformadas, alguns gestores desinformados, não valorizam porque não traz um lucro, né, visível para a empresa. Então eles não valorizam. Não é como você pegar lá a produção. Ah, eu tenho uma produção, então a minha produção ela traz uma renda para a minha empresa. Se eu produzo 10 mil aves diárias ali, eu trabalho com industrialização, eu faço ali a industrialização dessas aves, eu crio miriti e outros tipos de comida, eu estou gerando, né, dinheiro. Isso é perceptível, isso você consegue ver a olho nu que está trazendo uma renda. Já os arquivos não, os arquivos eles ficam ali, né, guardados, essa documentação não está gerando dinheiro, né, digamos assim, não está gerando dinheiro e ainda está, né, muitas vezes a empresa está gastando com isso. Mas se uma hora ou outra vir uma fiscalização, você vai evitar que a sua empresa gaste com multas desnecessárias por falta de documento. Pessoal, estão me entendendo aí? Tá tudo bem? Eu tô indo muito rápido, ou tá tranquilo, tá dando para entender? Pessoal, estão me ouvindo bem? Tranquilo, professor, estou entendendo direitinho. Ótimo. Mas a ausência de métodos estruturados para arquivar documentos costuma resultar em nível de caos organizacional tão elevado que é difícil manter a empresa de portas abertas por muito tempo. Então, pessoal, essa falta de organização dessa documentação pode levar a empresa a uma falência muito rápida.
A pessoa que não tem a mania de se organizar ali dentro da sua empresa, por isso que muitas empresas fecham e abrem muitas empresas e fecham ao mesmo tempo. Em menos de 2 anos, aí, em torno de 40%, 50% das empresas que abrem e fecham por falta de organização. A pessoa mistura ali o seu salário com o salário da empresa, ele acha que o dinheiro da empresa é dele e não é, né? Nós sabemos que o dinheiro da empresa é da empresa e eu não posso pegar o dinheiro da empresa e falar, não, porque a empresa é minha, o dinheiro é meu. Não dá certo, né? A empresa vai quebrar se a pessoa tiver esse pensamento. Então, ele tem que separar o dinheiro da empresa, ele tem que fazer um salário para ele, ainda que ele seja o dono, ele tem que ter o salário dele, não pode misturar as finanças da empresa com as finanças da casa dele. E quando a gente fala dessa questão dessa mistura, quando a pessoa não tem essa organização com esses documentos, aí ele fala, eu não sei por que a minha empresa quebrou. Muitos falam, eu não sei por que a minha empresa quebrou, eu era uma pessoa tão disciplinada, e no final das contas, se você perguntar se ele tem algum documento da empresa dele, ele não sabe, não tem. Não sabe o que ele comprava, o que ele vendia, quanto ele tinha de estoque, o que ele gastava. Então é uma desorganização, né? E isso faz com que a empresa vá à falência. Ela não consegue suportar essa desorganização. Um levantamento sobre as causas do mortismo empresarial feito pelo Sebrae mostrou que a falência dos negócios tem relação direta com a falta de estratégia para arquivar documentos e, com isso, gerir seu conhecimento. Dentre os falidos aqui, né? 46% não sabiam o número de clientes que possuíam. Aí nós vemos que isso aqui é um problema sério. Como que uma empresa não sabe o número de clientes que ela possui? Como que uma empresa não tem controle dos clientes que ela possui? Isso é um problema sério. 39% não tinha dados concretos sobre seu capital de giro. É um outro problema sério, né? Falta de documentação, de organização. Como que um gestor toma uma decisão dentro da empresa sem ele saber os dados concretos do seu capital de giro? O que é capital de giro? Vocês sabem o que é capital de giro? Alguém pode falar? Capital de giro, toda empresa... Pode falar. Professor, pode falar. O capital de giro. A empresa, quando ela inicia, a maioria das empresas, elas têm um capital de investimento. Eu comecei a minha empresa, eu comecei lá com 10 mil de mercadoria e eu tenho mais 2 mil de capital de giro. Esse capital de giro ele precisa ficar ali guardado e eu posso trabalhar com ele. Esse mês eu preciso pagar uma dívida e eu não tenho, eu não recebi, por exemplo, um boleto que eu precisava ter recebido de um cliente. Então eu tenho o meu capital de giro para suprir temporariamente, né, essa falha no processo. Então eu vou lá e pago esse boleto com o meu capital de giro. Aí quando esse boleto entra o dinheiro desse boleto, o que eu faço? Eu volto esse dinheiro lá para o meu capital de giro, porque eu preciso desse dinheiro para eu poder movimentar a minha empresa. Eu não posso movimentar uma empresa no zero, sem dinheiro. Eu tenho 10 mil de mercadoria e é só. Se surgir um imprevisto dentro da sua empresa, você vai ter que pegar dinheiro emprestado com o banco, você vai ter que usar o limite do seu cartão de crédito para poder suprir essa necessidade da sua empresa, porque você não tem um capital de giro, você não tem aquele dinheiro que você precisa ter guardado
para poder suprir as necessidades básicas da sua empresa. Eu costumo dizer que nós, pessoas físicas também, toda pessoa deveria ter um capital de giro. O que é por exemplo, eu como pessoa física, qual seria o meu capital de giro? Eu precisava ter no mínimo uns 3 mil reais na minha conta e dizer assim, não, esse dinheiro aqui eu não posso gastar. Esse dinheiro aqui é para um imprevisto. Eu estava trabalhando e de repente eu fiquei doente, né? Aí meu salário era 4 mil reais. Aí eu tive que ir para o INSS, né? Meu salário reduziu, eu ganhava hora extras, eu tirava 2 mil de hora extra, agora eu só estou ganhando 2 mil reais por mês, as contas estão aí, eu preciso pagar, né? Os compromissos que eu tenho para honrar, e aí? Fica difícil. Se eu não tenho um capital de giro, se eu não tenho uma reserva, meus pais, né, eram aqueles assim mais simples, né? E meu pai falava assim para mim, sempre me falava: "Meu filho, a gente precisa ter uma reserva, porque hoje você está ganhando bem, amanhã pode ser que você não esteja ganhando bem. E se você tem uma reserva guardada, você não vai passar por dificuldade." Então meu pai sempre teve esse pensamento. Meu pai, na sua simplicidade, não teve oportunidade de estudar, não teve as mesmas oportunidades que eu tive, mas tem uma experiência de vida fantástica, que mesmo não tendo o conhecimento técnico que eu tenho, mas tem um conhecimento que sempre eu estou lembrando dos conhecimentos que ele me passava, que ainda que seja conhecimento simples, sempre me fez crescer. E hoje eu olho para o técnico, né, para a forma técnica de analisar as coisas, e lembro da forma simples que o meu pai sempre me ensinava, e eu sempre vejo que em muitas coisas ele sempre tinha razão. Quando ele falava, você precisa ter uma reserva. O que é essa reserva? É o meu capital de giro. Então eu preciso ter um capital guardado para, se num momento difícil da minha vida eu precisar, eu tenho aquele dinheiro, né? Então isso poucas pessoas têm esse pensamento, mas eu acredito que tenha, talvez alguns de vocês, né, que tenham esse pensamento. Eu sempre, desde muito novo, eu aprendi isso com meus pais, e eu levo isso para minha vida toda. Então eu nunca fiquei desamparado, mas assim, sem ter uma reserva guardada. Então sempre eu me esforço muito para ter uma reserva, para não ficar, como se diz o ditado popular por aí, né? Não ficar liso e leso, porque as dificuldades podem aparecer nas nossas vidas, e quando elas vêm, se a gente não tem uma reserva, a gente sofre. Voltando aqui para a questão da empresa, toda empresa precisa ter o capital de giro. Toda empresa, na tomada de decisão, a primeira análise que é feita é em cima do capital de giro. Quanto nós temos de capital para investir? E aí a gente toma as decisões dentro desse capital, dentro dessa margem de lucro que a gente tem. 38% não sabiam o número de concorrentes. Isso aqui é muito sério também. Não mais buscaram o plano de negócio após sua elaboração. Plano de negócio é muito importante para toda empresa. Toda empresa desenvolve um plano de negócio anual e tenta trabalhar em cima desse plano de negócio. Lógico que a gente sabe que esse plano de negócio pode ter influências, né, externas. Por exemplo, nós tínhamos aí um plano de negócio para o ano de 2020, e aí veio a pandemia. E aí esse plano de negócio foi influenciado pela pandemia. Então a gente teve que adaptar muita coisa ao longo do ano. Pode acontecer acidentes dentro da empresa por fenômenos da natureza. Por exemplo, vem um vento, tira ali o telhado da empresa, derruba uma parte. Então isso vai gerar uma influência grande no plano de negócio. Mas a gente precisa estar com esse plano na mão. A gente tem que ter um plano
para a vida da gente, para a empresa. Aí precisa ter um plano. Perceba que todos os números acima apontam para a mesma conclusão. Falta de qualidade na gestão de dados desidrata a empresa. Então, essa falta de qualidade na gestão dos dados desidrata, tira, né, o potencial ou o poder que essa empresa tem de crescimento. Então, fica ali meio que um peso, uma carga muito grande sobre a empresa, essa falta de organização. E nenhuma empresa prospera sem dados, sem documentos, né? Sem esses dados é muito difícil, não tem como a empresa tomar decisões. A razão é que não dá para conduzir uma aeronave sem o painel de controle. Não há como navegar sem timão e bússola. Da mesma forma, não é possível gerenciar uma empresa sem dados seguros, centralizados e disponíveis. E os dados estão nos documentos que tramitam em sua companhia. A propósito, o departamento administrativo da sua empresa consegue encontrar qualquer documento com rapidez? Então, assim, é muito importante isso aqui. Se te pedirem um documento lá da sua empresa, você vai conseguir encontrar esse documento com rapidez? Talvez você não trabalhe nessa área, mas se for trabalhar, é muito importante que você saiba onde está cada documento, principalmente os documentos mais importantes. Nós vamos falar sobre esses documentos mais à frente. Se essa pergunta não desperta você muitas certezas, não desperta em você muitas certezas, você precisa imediatamente rever sua política de gestão documental, ou seja, a forma com a qual você costuma arquivar documentos. É possível arquivar documentos corporativos eficientemente, de forma a otimizar os procedimentos administrativos e melhorar os processos de gestão, englobando todos os setores. Há também inúmeros benefícios gerados em um negócio quando essa estratégia de arquivamento são devidamente colocadas em prática. Entenda as características dos documentos da empresa. Quer arquivar documentos com inteligência? O primeiro passo na direção de uma metodologia eficiente é conhecer as características dos papéis que tramitam na empresa. Isso é importante porque contribui para definir como um processo deverá ser conduzido, incluindo o meio de armazenagem. É necessariamente um papel ou somente formato digital? E o tempo de guarda de cada arquivo. Então, se você quer fazer um trabalho de qualidade de arquivamento de documentos, primeiro você precisa conhecer os documentos. Então, se esforce, né? Trabalhe, se esforce, lute e conheça esses documentos. Procure conhecer os documentos que você vai arquivar. Como você vai arquivar? A metodologia de arquivamento dos documentos. Qual é a metodologia que você vai utilizar? De que forma você vai arquivar esses documentos? Por data, por números, por... Enfim, nós temos aí vários métodos diferentes. Aí você vai analisar esses métodos e vai fazer o que mais que você acha que vai dar certo para esse arquivo que você vai organizar. Então nós temos diversos tipos de arquivos físicos e diversos tipos de arquivos digitais. E nós vamos aprender um pouco sobre esses arquivos. Caso não haja profissionais com esse QI na sua companhia, vale a pena investir em uma consultoria, uma vez que o descarte arquivado de documentos pode gerar prejuízos consideráveis ao seu negócio. Então, se você não tem na sua empresa uma pessoa, um profissional, né, ou se lá na empresa que você trabalha não tem um profissional, a empresa pode contratar, né, uma empresa de fora para fazer esse serviço, ou também para treinar alguém dentro da empresa, porque eu penso comigo, né, isso aqui é uma opção, é uma opinião minha,
que toda empresa ela tem que ter aquele funcionário que sabe, né, arquivar documentos, que sabe organizar documentos, porque quando a empresa precisar de um documento, aquela pessoa está ali, pronta para poder atender a necessidade, né, naquele momento. Então, eu penso comigo que a empresa tem que ter essa pessoa especializada para arquivar os seus documentos. Depois que as especialidades de cada tipo de arquivo forem detalhadas, é importante que seja elaborada e divulgada entre os colaboradores uma normativa com todas as informações para arquivar documentos de forma padronizada. Isso aqui também é muito importante. Por exemplo, nós temos uma pessoa responsável pelo arquivo, essa pessoa faz todo o processo de arquivamento e essa pessoa cria um padrão de para arquivar os documentos. E ela passa para todos os colaboradores da empresa aquele padrão de arquivamento. Então todo mundo vai saber colocar os documentos na posição certa, no local certo, e essa pessoa que faz esse trabalho de arquivamentos também, ela vai estar diariamente ali fazendo controle, né, observando se esse documento está sendo colocado de forma organizada, se não tem documento fora do lugar, e sempre orientando os seus colaboradores dentro da empresa para que todos façam como ela, ou seja, sigam, né, aquele padrão de armazenamento de documentos. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Nós vamos colocar uma vírgula e na semana que vem a gente dá continuidade nesse assunto. Semana que vem a gente volta a falar sobre os arquivos. Bom, pessoal, dentro do que foi ministrado, vocês têm alguma dúvida? Não, professor, eu acho que foi muito bem explicado. E essa questão de arquivar, de ser organizado, eu acho que quando a gente vive no trabalho, a gente acaba trazendo para casa também. Assim, as contas que a gente tem mensal, né, conta de água, de luz, quando a gente deixa tudo organizadinho, quando precisa, a gente está com elas sempre à mão. Então, acaba que se estende para a vida pessoal da gente também. É verdade, Ana. Isso aí a gente aprende, né? Na verdade, a gente aprende. Quando a gente não tem esse costume, aí a gente aprende na empresa e a gente vê que aquele negócio dá certo. Opa, vou levar isso para casa, né? Isso é muito importante. Isso chama crescimento e nós precisamos disso. Isso é muito importante, Ana, bem colocado. Mas alguém E, deseja? e eu também queria deixar compartilhar uma experiência que eu trabalho em hospital, né, e que a gente tem a parte de acreditação, né, no hospital, é como se fosse uma certificação. Sim. E para que essa certificação aconteça, a gente tem que arquivar todos os documentos, tem as auditorias periódicas, então a gente tem sempre que mostrar os documentos, registro de qualquer coisa. Tudo tem que estar registrado, tudo tem que estar arquivado, tudo tem que estar organizado. Isso é muito importante, essa questão desses certificados que você está falando. Eu lembro que eu trabalhei lá na BRF e lá a gente tinha também essa certificação. E sempre a documentação tinha que ser muito bem organizada, porque quando eles chegavam para fazer uma auditoria, esse pessoal geralmente quando vem fazer uma auditoria, eles não querem perder tempo, né? Eles querem os documentos ali de forma rápida e organizada. Não é assim que funciona, Sim, Ana? só a palavra da gente não vale, né? Tem que Não. mostrar o registro. Como se diz o ditado popular, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Não, é a cobra, né? Matar a cobra e mostrar a cobra, né? Se matar a cobra e mostrar um pau, não É, vai desse resolver jeito. nada. Bom, mais alguma dúvida, alguma experiência que vocês desejam compartilhar? Não. Então, pessoal, eu quero desejar a vocês aí um excelente final de semana, um bom descanso. Na semana que vem nós estaremos aqui
juntos novamente, dando continuidade nesse assunto, ok? Tá, ok. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço a todos vocês. Boa noite. Ok. Boa noite, professor. Obrigada. Bom final de semana para o senhor e para os colegas também. Obrigado.